E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o El, do Gêmeo do Crime, e hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro O Casal Perfeito, o mais novo lançamento da autora Ruth Ware. Então, galerinha, para quem não sabe, a Ruth Ware é autora do best-seller A Mulher na Cabine 10, que inclusive saiu há um mês mais ou menos, uma adaptação na Netflix do livro, né? Ela também escreveu outros bem famosos, como A Volta da Chave, Em um Bosque Muito Escuro, entre outros assim de suspense. Eu tenho todos aqui na minha estante, só que eu só li A Mulher na Cabine e esse daqui. Esse aqui é um lançamento recente, inclusive, e olha, se for fazer uma comparação dele com A Mulher na Cabine 10, para mim nem parece a mesma pessoa que escreveu, porque a evolução da Ruth Ware de um livro para o outro foi sensacional. A Mulher na Cabine 10, acho que foi o segundo livro dela, alguma coisa assim, terceiro. Esse aqui é o mais recente que saiu aqui, então é uma evolução bem grande mesmo. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre esse livro. O título dele, eu confesso que é meio até desanimador, né? O Casal Perfeito. Porque são tantos livros que a gente já viu com esse título que meio que até desanima, né? Só que não se deixe enganar pelo título, porque o título realmente é clichê, só que a história dele é bem interessante. Aqui a gente vai acompanhar o ponto de vista da Layla, que é a nossa protagonista, e o namorado dela, que é o Nico. A Layla, ela é cientista, né? Ela é meio que da área assim ela é uma virologista, mais especialista assim, na área de vírus. Inclusive ela está fazendo uma pesquisa bem interessante sobre a chikungunya e tal. E o Nico, ele é meio que um ator assim meia boca, tendo os papéis aqui, os papéis ali, mas não consegue. Até que um certo dia, através do agente dele, eles conhecem um produtor de um reality show chamado O Casal Perfeito, que dá origem ao título do livro, e é a partir daí que vai começar a desenrolar a história. Porque o Nico é convidado para poder participar desse reality show, só que nesse reality show eles vão entrar em casal. Então, juntamente com ele, a Layla, meio relutante, porque ela realmente não queria ir, mas ela aceita ir junto com ele para essa aventura. O reality show é basicamente 10 casais, não 10 casais não, né? 10 pessoas, 5 casais. 5 casais numa ilha isolada no Oceano Índico. O que poderia dar errado? Obviamente que tudo. E o que mais me chama atenção nessa premissa é porque o cenário assim, de ilha isolada, um clima assim, de tensão, me remete logo, claro, ao clássico E Não Sobrou Nenhum, da Rainha do Crime, Agatha Christie. E até a leitura assim, do livro me envolveu de uma forma como eu realmente estivesse dentro de um livro da Agatha. Eu não gosto muito quando o pessoal costuma rotular um autor, sabe como é? Nova Agatha Christie, um novo fulano de tal. Porque para mim cada escritor é único e tem seu jeito único. E eu já vi muita gente rotular a Ruth Ware como a nova Agatha Christie, assim, atualmente, contemporânea. E de acordo com esse livro aqui, eu tenho que concordar que pelo menos aqui ela lembrou muito a essência da Agatha. Então, conforme eu ia dizendo, né, vão ser 5 casais que vão para essa ilha e lá eles vão participar de um reality show. Aí é apresentado o formato do reality show e tudo mais. A Layla ainda é relutante, mesmo depois de aceitar, porque ela deixa claro que ela só foi lá por causa do Nico, ela só aceitou por causa dele. E os outros 4 casais que estão lá também são bem peculiares, assim, de cara a gente vai percebendo que eles não têm muita coisa em comum. Uns até parecem serem casal perfeito, casal de revista e tudo mais, só que aos poucos a gente vai percebendo os erros de cada um e vê que nada é o que parece. E o que deveria ser um reality show normal, uma competiçãozinha normal, acaba se tornando um jogo mortal. Porque um certo dia vai acontecer uma tempestade assim na ilha, e eu não vou dar muitos detalhes também para não acabar sendo spoiler, porque esse aqui é um lançamento, então não vou falar muito dele, vou deixar vocês lerem para descobrir. Mas tem uma tempestade na ilha e isso vai mudar tudo. É aí que vai começar os momentos de tensão, que me lembraram, inclusive, de Não Sobrou Nenhum, como eu falei para vocês, da Agatha Christie, porque a partir daí vai começar um jogo de sobrevivência de gato e rato, onde um vai tentar passar por cima do outro para tentar sobreviver, porque é um jogo de vida ou morte. Então, os participantes eles vão meio que sendo eliminados ali, um por um, e forma todo aquele clima de tensão, sabe? Porque tem alguns personagens aqui que eu me apeguei bastante. Eu achei que a autora construiu muito bem a identidade de cada personagem. E tem alguns personagens aqui, algumas cenas que eu ficava numa aflição, falando, não, tomara que fulano não morra, tomara que não morra. Cada nova morte que chegava
eu pensava, nossa, chegou a vez de fulano. Então já tinha um tempo que eu não pegava um livro que me deixava tão apreensivo assim, sabe? Como esse me deixou. Então, para mim, a construção dele, a atmosfera, assim, o cenário, uma ilha isolada, no meio do nada, ali aquele clima caótico, todo mundo lutando para sobreviver, eles morrendo um por um, me lembrou logo esse clássico da Agatha Christie. Então para mim foi uma leitura muito gostosa. Eu li ele em 2 dias, no trabalho. Eu só não li mais por causa do trabalho, né? Mas no trabalho eu ficava pensando na leitura, assim que chegava em casa eu pegava e lia, tanto é que eu terminei ele. Acho que eu cheguei em casa, eu estava na metade mais ou menos. Eu peguei ele para ler, meio que virei a madrugada lendo, de tão vidrado assim que eu fiquei. Porque a atmosfera do livro é muito boa, é um suspense bem instigante assim. Achei bem bacana a construção dos personagens, a construção do enredo que a autora fez, só que nem tudo são mares de rosas, porque para mim no final ela deixou muito a desejar. Esse foi o último motivo porque eu não dei 5 estrelas para esse livro, porque eu gostei dele do momento inteiro. O desenrolar da trama ali no começo, apresentando a Layla e o Nico, os dilemas deles, até eles chegarem na ilha, no reality show, aí depois apresentando os outros personagens, depois acontecendo os caralho a 4 lá, que eu não vou revelar, o caos todo na ilha lá. Foi tudo muito bem construído, tudo bem amarradinho, só que aí chegou numa parte do livro que já estava meio óbvio o que estava acontecendo ali, né? Só que a todo momento eu estava pensando, não, a autora vai dar um jeito de surpreender, de criar um plot twist ali, uma reviravolta, só que não foi. Era exatamente isso que estava na cara o tempo todo. Aí no final ela meio que tenta criar entrelaçar ali umas coisas, o motivo porque cada um foi parar ali, como se fosse escolhido a dedo, só que o motivo foi tão frívolo, uma coisa tão fraca, que não convence. Infelizmente o final acabou deixando a desejar. Eu gostei muito do final por conta de umas coisas que acontecem ali na reta final, que também não dá para revelar porque seria spoiler, só lendo para descobrir. Só que o desfecho em si, a revelação de tudo, acabou sendo um pouco broxante. Nesse quesito, a Ruth Ware decepcionou bastante, mas ainda assim eu dei 4 estrelas para ele, porque como eu falei, tinha um tempo que eu não me prendia tanto em suspense assim, a ponto de ele me deixar vidrado, não consegui parar de ler, que foi o que aconteceu com esse livro. Então para mim ele mereceu 4 estrelas. É só por conta do finalzinho mesmo que deixou a desejar, que eu não dei 5. Mas entrando nessa questão do final, inclusive, eu vou até entrar num debatezinho que eu queria que quem estivesse assistindo deixasse nos comentários a sua opinião, porque tem uns livros aí de uma certa autora que está bem alta, que eu não vou mencionar nomes para não causar intrigas, até porque é uma autora que eu particularmente gosto, leio tudo que sai dela, só que as tramas dela para mim já ficaram fracas, chatas, repetitivas. Os livros são chatos do começo ao fim, aí chega lá pro final, uns 80% do livro, a autora mete uma reviravolta, um plot twist para dizer que o livro foi, grande coisa, um estouro. E para mim não é assim que funciona, eu não sei para vocês, mas para mim não adianta um livro ser chato, lento e arrastado a leitura toda, para chegar no final e bum, vir aquele plot twist e dizer, nossa, que livro magnífico, que livro maravilhoso. Para mim não, para mim eu prefiro, sendo sincero, é claro que é uma decepção, mas eu prefiro um livro que seja ótimo do começo ao fim, como para mim foi o caso de Casal Perfeito, da Ruth Ware. O livro foi ótimo até os 90% assim, e na conclusão dele a autora pecou. Mas eu realmente prefiro um livro bom, em sua maioria, e um final meio fraco, do que um livro chato do começo ao fim, para chegar no final e a autora meter um plot lá meio forçado, meio nada a ver, meio mirabolante, só para poder parecer que causou impacto. Então eu queria até pedir a opinião de vocês, quem estiver assistindo, queria saber o que vocês preferem. Um livro meio arrastado, mas que com um final impactante, o famoso plot twist que salva o livro, ou um livro ótimo assim, do começo ao finzinho, só que no finalzinho vai um final bem morno, mais tranquilo, sem aquele grande plot twist. Deixem nos comentários a opinião de vocês, que eu vou adorar saber. Esse aqui eu realmente fiquei bem satisfeito com ele. Eu acho que questão de suspense, ele entraria no meu top 10 de melhores leituras do ano. Não leituras em geral, mas de suspense sim. Foi minha segunda leitura, como eu falei, da Ruth Ware. Eu pretendo ler os outros dela, porque eu já tenho quase todos aqui. Só o Em um Bosque Muito Escuro é que eu não tenho. Acho que minha próxima leitura dela ou vai ser o 1 por 1, que inclusive também pelo título assim remete um pouco ao Não Sobrou Nenhum, porque a premissa também, eu sei que é um grupo de amigos
que eles vão para um localzinho isolado, assim, meio que vai morrendo um por um. Só que eu já vi os comentários bem negativos sobre ele, mas eu vou ler para tirar minhas próprias conclusões. E também o A Volta da Chave, que meio que é uma releitura de A Volta do Parafuso, do Henry James, que é um clássico que eu já li também e adorei. Vai ser uma das minhas próximas leituras também. Mas sobre o Casal Perfeito é isso. Esse aqui é um lançamento bem fresquinho da Roku. Eu li em 2 dias, para mim valeu muito a pena. Como eu falei, tinha um tempo que o suspense não me fisgava dessa forma. Então mesmo com o final meio morno, meio decepcionante, para mim valeu muito a pena. Eu recomendo muito a leitura para quem quiser pegar um suspensezinho para ler assim no final de ano. Pode pegar esse daqui, que a dica é certa. Apesar do título, né, o Casal Perfeito, ser bem clichê, aquele clichêzinho que a gente já conhece, mas eu garanto que a leitura do livro é totalmente o oposto disso. Então eu espero que vocês gostem, pessoal, e essa foi a resenha, foi minha dica de hoje. E para quem for inscrito no canal, para quem não está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de quem já é inscrito, de ativar o sininho para poder chegar notificações, deixar um joinha, porque ajuda muito no desenvolvimento do canal, que está bem fraquinho, inclusive, eu sei que a gente precisa dar uma melhorada, mas para 2025 eu já adianto que tem novos projetos vindo aí, meio como irmão, para a gente tentar alavancar um pouco mais o canal. É que a vida corrida do dia a dia assim não é fácil, arruma tempo também para produzir conteúdo e tal, então é bem corrido, mas em 2026 tem uns projetos bem bacanas que a gente vai até anunciar em breve aqui. E eu tenho certeza que vocês vão curtir, pessoal. Então, muito obrigado pelo apoio. Quem já é inscrito aqui, quem não for, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer. E muito obrigado, pessoal.